Essa discussão, esse Grand Round, a gente faz tempão que está tentando programar ele, e a gente não queria fazer um Grand Round repetitivo, de falar sobre obesidade. Eu achei o título muito feliz, achei que ficou super bom o título, e a gente tem certeza que a ideia é que a gente explore esse conceito de obesidade já não só na fase adulta, mas também desde o início. E a professora Beatriz vai coordenar essa reunião, junto com as nossas colegas que também fazem a área da pediatria. Eu vou falar aqui nesse que eu acho que... Boa tarde, então, a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Nazi pelo convite e agradecer a colaboração das colegas que aceitaram dividir essa tarefa de falar sobre obesidade, origens no curso da vida, prevenção e tratamento, que basicamente é falar a respeito desse tema, que já foi abordado em Grand Round em mais de uma ocasião, mas com um foco na criança e na adolescência, no desenvolvimento desse problema, que é o que vocês vão ver que a gente vai abordar. Eu vou falar, então, uma breve introdução sobre epidemiologia, causas, consequências, finalizar a minha parte com um relato sobre o estudo dos riscos cardiovasculares em adolescentes, apresentando para vocês o que é esse estudo. Vai se seguir, então, a colega, a professora Lúcia Pelanda, que foi formada pela URGS, fez residência em pediatria aqui no Hospital de Clínicas, fez doutorado no Instituto de Cardiologia, hoje é coordenadora do pós-graduação em Ciências da Saúde em Cardiologia no Instituto de Cardiologia e professora adjunta na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela vai falar para nós sobre prevenção da obesidade. E, a seguir, o tratamento vai ser abordado pela professora Elza Mello, que é professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina. Gestão calórica maior do que o gasto energético. Então, ambos os lados da balança, eles têm que estar em desequilíbrio de forma a se manter energia para que se desenvolva a obesidade. E os fatores genéticos e ambientais estão aqui didaticamente separados, como se eles assim fossem, que a gente pudesse enxergar claramente essa diferença, o que não é tão simples assim. Nós sabemos, então, que filhos de ambos os pais obesos podem ter uma prevalência de obesidade de até 45%. Enquanto ambos os pais não são obesos, essa prevalência varia de 5% a 6%. Então, obviamente, genético, não. E o outro percentual que faltou, e a questão de que essas famílias vivem juntas, né, e que as crianças adotam comportamentos e são ensinadas pelos pais. Então, é muito difícil nós separarmos os fatores genéticos de ambientais nesse contexto aqui, em que a gente sabe que hábitos de vida, que incluem o que essas crianças ingerem, o que elas veem os pais ingerir, o que é o hábito nessa família, assim como hábitos de atividade física, estão relacionados ao desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade. Então, é conhecido que o aumento da ingestão de alimentos muito calóricos vai determinar o aumento de peso, a obesidade. Os dados da pesquisa de orçamentos familiares mostram que os adultos ingerem mais de 50% uma quantidade excessiva de alimentos com excesso de gorduras, assim como pouca quantidade de frutas e verduras. Esses dados não existem para adolescentes e para crianças, mas a gente sabendo que esses pais estão ensinando ou trazendo esse comportamento para dentro da sua casa, nós vamos, obviamente, saber que essas crianças estão sendo submetidas a esse tipo de comportamento diariamente. Em relação à atividade física e horas de sedentarismo, são outras informações importantes, que a redução de atividade física e o aumento da atividade de sedentarismo, quer seja sob a forma de ver televisão ou videogame, não o tipo de videogame que se interaja, também tem relação com uma redução do dispêndio de energia e um aumento da chance de obesidade. Fatores maternos, quer seja desnutrição durante a gestação, excesso de peso, diabetes gestacional e fumo, se relacionam com a obesidade nessa criança futuramente. Fatores perinatais são importantes, os bebês com baixo peso ao nascer sofrem essa adversidade, que depois é seguida de um catch-up e que a criança tem um desenvolvimento de obesidade mais frequentemente do que crianças que não tiveram baixo peso ao nascer. E a amamentação até os 6 meses é um fator positivo, quer dizer, amamentar o bebê até os 6 meses de idade, exclusivamente no peito, protege do risco de obesidade. O sono eu vou comentar depois com vocês. Então, esses são dados do estudo transversal em escolares, aqui realizado em Porto Alegre, foi a dissertação de mestrado da Cláudia César, aluna da Lúcia, com escolares de 5ª a 8ª série, mostrando tanto a atividade física como a atividade sedentária dessas crianças que foram questionadas nas suas escolas.
até 18%, aproximadamente 18% dessas crianças não tinham nenhum tipo de atividade física, quer seja formal ou informal. E do ponto de vista de atividade sedentária, nós podemos ver aqui que mais que 3 atividades sedentárias aconteciam em 58% das crianças. E mais do que 2 horas de televisão por dia ocorriam em mais de 60% das crianças, mostrando, então, uma prevalência de atividades sedentárias importante. Embora estudos internacionais tenham mostrado que o número de atividades sedentárias se relaciona ao desenvolvimento de níveis pressóricos mais elevados e maior peso dessas crianças, aqui não foi possível mostrar essa relação. Em relação à duração do sono, que eu achei um dado interessante, são revisões sistemáticas, 2 que mostraram que menos horas de sono se relaciona com maior desenvolvimento de obesidade. Qual seria o mecanismo? A deprivação de sono com alterações hormonais aumentando a fome, a oportunidade de comer, alterando a termorregulação e aumentando a fadiga, ambos trazendo aquele desequilíbrio que nós já comentamos de aumento da ingestão calórica com redução no dispêndio de energia e o desenvolvimento de obesidade. E quais são os problemas decorrentes da obesidade na criança e adolescente, assim como no adulto? Hipertensão, dislipidemia, diabetes e pré-diabetes, apneia do sono, asma, complicações ortopédicas, maior prevalência de puberdade precoce e ovário policístico e consequências psicossociais bem conhecidas por todos. Aqui o mesmo estudo aquele dos escolares aqui de Porto Alegre, mostrando então uma relação direta entre a quantidade de atividade física, quanto maior o nível de atividade, maior o percentual de indivíduos que tinham níveis pressóricos adequados, o que era diferente quando nenhuma atividade física essas crianças reportavam. Mostrando então a relação direta entre atividade física e pressão arterial, uma consequência do sobrepeso e obesidade nessas crianças. Esse é um estudo muito interessante que saiu a semana passada no British, que eu quis trazer, porque nós conhecemos muito bem a relação entre índice de massa corporal, quanto maior o índice de massa corporal, maior o risco, a incidência de diabetes e doenças cardiovasculares. Mas o diabetes é um foco bem importante relacionado ao IMC. Isso é um experimento natural dentro de uma população que, infelizmente, nós podemos analisar, embora tenha sido decorrente de informações relacionadas a uma crise financeira muito importante que nós todos conhecemos que aconteceu em Cuba entre 90 e 95. Então, esses autores, são 2 espanhóis, 2 americanos e um cubano, eles analisaram 4 estudos transversais que foram realizados, um antes, outro durante e 2 depois da crise econômica. A crise econômica está aqui em laranja e nós podemos ver que no decorrer desses 5 anos o poder econômico do cubano reduziu muito, houve escassez de alimentos, escassez de gasolina e esses indivíduos então ingeriam menos alimentos nessa ocasião, certo? Nesse período, essa ingestão alimentar. Ao mesmo tempo aumentaram muito a atividade física, quer seja porque não tinham gasolina, tinham que andar a pé e porque foi distribuído pelo governo 1 milhão de bicicletas para que as pessoas pudessem se deslocar. Então, vocês vejam a quantidade de atividade física que eles fizeram. Então, foi um experimento natural, aqui nós temos um modelo, um experimento naturalmente ocorrido em nível populacional. O que se seguiu? Depois da crise econômica, reduziu a atividade física, mas não para patamares anteriores, e aumentou a ingestão alimentar para níveis maiores do que os anteriores. E o que aconteceu em relação à obesidade? A prevalência de obesidade reduziu durante o período da crise e aumentou gradativamente depois da crise. O que aconteceu com esses indivíduos em relação à incidência do diabetes? Ela reduziu e aumentou depois que houve o reganho de peso. E, por fim, a mortalidade em relação ao diabetes, ela reduz depois da crise e passa a subir gradativamente, não para patamares altos ainda, sempre acompanhando a perda e o ganho de peso. E, por fim, a mortalidade cardiovascular, que a gente pode ver aqui, ela reduz depois dessa perda de peso importante, ela não chega a voltar a subir como a do diabetes, talvez porque paralelamente a isso, houve uma redução do fumo, que também teve relação com a questão econômica e provavelmente medidas educativas, e a doença cardiovascular nós sabemos que não tem origem apenas na questão do peso. Então, eu achei muito importante trazer essa informação para a gente ver a relação direta e o quanto que se pode ganhar com a perda de peso e o aumento de atividade física, olhando esses dados populacionais. E a obesidade na infância e adolescência se associa com mortalidade? Sim, se associa. Nós podemos ver aqui nessa coorte de aproximadamente 5 mil crianças sem diabetes, com uma média de 11 anos de idade, que aquelas que tinham IMC no maior quartil tinham uma menor sobrevida, quando avaliadas de 5 a 10 anos, inicialmente, depois de 10 a 15 anos inicialmente, mostrando que maior percentual de mortes por doenças endógenas naquelas crianças com obesidade.
E a obesidade infantil, ela se traduz em obesidade no indivíduo adulto? Isso é uma coisa que se fala muito. Então, esse estudo são uma análise de 3 coortes, americana, australiana e finlandesa, e que se dividiu essas 6.000 crianças e adolescentes aqui em magros e obesos e os 4 grupos, né? Os magros, 85% se mantiveram magros e 15% ficaram obesos na idade adulta, enquanto que os obesos, 65% se mantiveram obesos na idade adulta e 35% ficaram magros. E o que se avaliou 23 anos depois dessas 3 coortes? Os desfechos cardiovasculares de diabetes, de dislipidemia e o desfecho substituto de aterosclerose através da espessura íntima média de carótida. O que nós podemos observar de resultado? Aqui nós temos os 3 grupos que eram peso normal, sobrepeso e obesidade na infância, mas que ficaram com peso normal na idade adulta. E aqui peso normal, sobrepeso e obesidade e que ficaram com obesidade na idade adulta. E o risco aumentado para aqueles desfechos só pode ser visto naqueles que se mantiveram obesos. Quer dizer que uma criança obesa que normaliza seu peso, ela perde todo o risco para esses fatores cardiovasculares que a gente comentou. Enquanto que a criança magra que se torna obesa, ela adquire todo esse perfil danoso futuramente. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente o que é o estudo ERIC, o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes. Foi um projeto atendendo a chamada pública do Ministério da Ciência e Tecnologia e FINEP. O coordenador geral, o professor Moisés Sclô, da Universidade da UFRJ, e eu coordeno a coleta de dados aqui no Rio Grande do Sul. É um estudo que tem como objetivo estimar a prevalência de fatores de risco cardiovasculares, marcadores de resistência insulínica e inflamatórios em adolescentes de 12 a 17 anos, que frequentam escolas em cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes. Aqui no Rio Grande do Sul, as escolas que foram, cidades que foram sorteadas com o número de escolas. A ideia é coletar em todos os estados com um N final de aproximadamente 74.000 alunos. O que nós vamos avaliar? Os questionários, o adolescente preenche o seu próprio questionário no PDA, o da escola e do responsável são questionários em papel, recordatório alimentar de 24 horas, medidas antropométricas, a medida de pressão e a avaliação laboratorial é feita só daqueles alunos das turmas da manhã, que são 2/3 das escolas sorteadas, glicemia, lipídios e insulinemia. Apenas o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília vão estocar sangue para marcadores inflamatórios a serem feitos depois. A nossa estratégia de divulgação, nós temos o site com várias informações, as cartilhas e os cartazes que são levados às escolas para sensibilizar alunos em direção para a coleta de dados. Aqui os dados do piloto que ocorreu no ano passado, coletado no Rio, Cuiabá, Feira de Santana, Botucatu e Campinas. 1.000 alunos foram avaliados, com coleta de sangue em 603. Aqui o carregamento dos PDAs, os alunos fazendo o preenchimento sob a supervisão dos supervisores de escola e de campo, o nosso bioma, onde se faz as medidas antropométricas na própria escola e a aplicação do recordatório alimentar. Depois da coleta de sangue nos alunos da manhã, eles recebem um kit com um lanchinho, né? Aqui eles coletando os dados. Aqui mais fotos da coleta de sangue e os dados preliminares, que são muito parecidos com o que a gente imaginava: 30% de sobrepeso e obesidade, 23% de pressão alterada ou alta, e as alterações metabólicas, 15% de colesterol elevado, 5% de glicemia elevada. Naturalmente que, à medida que o peso vai subindo em relação ao IMC, nós vamos ter aumento de pressão diastólica e sistólica, que é uma das consequências que nós já comentamos. O nosso cronograma se iniciou as coletas de dados no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. Rio de Janeiro é a sede do projeto. Já começou Paraná, Mato Grosso. O ano que vem, Norte e Nordeste. Final de 2014, se espera ter as coletas de dados completadas. Nós já temos aproximadamente um mês de coleta. Esse aqui são as fotos do treinamento. O pessoal do Rio de Janeiro veio nos treinar. E nós já estamos com as nossas 3 equipes coletando dados de escolas privadas e municipais, iniciando estaduais a partir da semana que vem. Obrigada. Eu queria convidar a Lúcia para dar continuidade. Podia falar aqui de baixo, né? Que eu sou baixinha, não gosto de ficar atrás do... Sabe? Eu fiquei tão feliz com o convite, queria agradecer a Beatriz, dizer que eu sonhei hoje que eu estava no Centro Acadêmico Sarmento Leite.
Então, eu vou falar sobre a prevenção e eu fiquei com a parte de origem no curso da vida também. Não tem nenhum conflito de interesse. Bom, então a gente costuma imaginar que as coisas que acontecem na vida adulta são importantes mesmo, como a Beatriz mostrou, mas a nossa vida é bem mais complexa que isso. A gente começa bem mais cedo, então assim, a gente começou a imaginar nos últimos tempos que coisas que podem acontecer mais cedo podem ter influência na vida adulta. Então, isso se chama epidemiologia do curso da vida, em que alguns fatores específicos que podem acontecer em determinadas fases da vida podem ter consequências duradouras. E a gente tem experiências como indivíduos ao longo da nossa vida que vai alterando a nossa trajetória, tanto para o lado da saúde quanto para a doença, e isso vai afetando o nosso bem-estar ao longo do tempo. Então, a nossa vida é um somatório dessas situações vantajosas e desvantajosas. E tem vários estudos interessantes, com evidências bem preliminares, claro, da bioantropologia, por exemplo, mostrando que eventos estressantes no início do desenvolvimento levam a um menor tempo de vida. Como se a gente estivesse preparando, né, a nossa velhice, a gente estivesse preparando desde o começo. Então, o que a gente vai ser depende do que a gente está fazendo agora. E acho que essa é uma mudança mundial que está acontecendo. Essa foto que eu tirei às 5h30 da manhã em Pequim, quando teve o Congresso Mundial de Cardiologia lá. E todo mundo estava fazendo exercício na rua. Quando a gente sai cedinho, assim, está todo mundo na rua fazendo tai chi. E lá na China está acontecendo uma mudança bem grande. Eles chamam de os pequenos imperadores, né? Porque todas as crianças são filhos únicos. Cada um delas tem 6 adultos para cuidar delas e elas fazem o que elas querem. Então está aumentando muito o índice de obesidade na China. Tá? Até tirei a foto dela comendo um picolé, né? Porque assim os hábitos tradicionais que eles tinham estão modificando. Como a Beatriz falou, o que a gente chama de fenômeno de trilha ou tracking, uma grande parte das crianças que são obesas permanecem obesas na vida adulta. E aí a epidemiologia do curso da vida começa a ficar bem complicada. Não se preocupem que eu não vou gastar todos os meus 15 minutos nesse esquema, mas só a Beatriz já comentou, né? A questão da duração de sono, o ambiente, as questões genéticas, a restrição intrauterina. É tanta coisa para analisar que os modelos estatísticos começam a ficar cada vez mais difíceis. A gente tem que pensar na diversidade em cada fase e ver como ela se compõe, como nesse estudo do New England, né? Se era magro, ficou gordo, se era gordo, ficou magro, etc. Então, o modelo de análise vai mudando de acordo com cada trajetória de vida. Esse aqui é um estudo chinês em que eles viram cada fase da vida se a pessoa tinha sobrepeso ou não nessa corte de nascimento. E isso em Pelotas está se fazendo muito, esse tipo de análise do curso da vida. Então, é por isso que cada vez o modelo de análise está mais complicado. A gente, até pouco tempo, falava sempre, a gente sabe que precisa cuidar da infância, mas não sabe qual é a consequência, porque a gente não tem desfecho duro ainda, porque precisa de uma corte de longo tempo de acompanhamento. Mas a gente agora sabe, tanto por espessura íntima média, que é um desfecho substituto, quanto por mortalidade mesmo, com algumas cortes bem grandes, como essa da Dinamarca, que tem 5 milhões de pessoas ano, a do Harvard, com 55 anos de follow-up, uma da Inglaterra, com 57 anos, que o IMC na infância é fator independente para a mortalidade, mesmo quando na idade adulta o IMC é normal. Então, a gente estima que essa epidemia atual de obesidade na infância vai levar, daqui a alguns anos, em 2035, a um aumento de prevalência de 5% a 16% na prevalência de obesidade. Então, a gente tem grandes problemas pela frente. Tanto que em 2005 saiu no Circulation um editorial bem interessante, dizendo que em toda a história da humanidade, a gente sempre viveu mais do que os nossos pais, exceto na época de guerra. E pela primeira vez na vida, na história da humanidade, a gente talvez vá viver menos do que a geração anterior, essa geração de agora vai viver menos por causa da obesidade. Então, é a primeira vez, né, a primeira geração que pode morrer antes dos seus pais, segundo o editorial. É uma questão bem grave. Bom, e aí o meu assunto, como é que a gente previne? Essa é uma frase do Dr. Dennis Burkitt, que todo estudante de medicina conhece, lá do linfoma de Burkitt. Ele diz, se as pessoas estão constantemente caindo de um precipício, tem 2 coisas que a gente pode fazer. Colocar uma cerca em volta do precipício para ninguém mais cair, ou colocar umas ambulâncias lá embaixo. O que a gente está fazendo é colocar muita ambulância lá embaixo
e continuando as pessoas caírem. Então, a gente tem as coisas que a gente já conhece, os níveis de prevenção primária, secundária e terciária, que é a remoção de fatores de risco, a detecção precoce, que são extremamente importantes, mas ultimamente a gente acrescentou mais um nível, que é a prevenção primordial, que é evitar a instalação dos fatores de risco. A gente estava discutindo isso ontem, como é bem mais fácil fazer uma criança nunca começar a fumar do que fazer um adulto parar de fumar, por exemplo. Então, isso aqui é a prevenção primordial. Desde a vida intrauterina, considerando todos os aspectos que a Beatriz falou, de restrição do crescimento intrauterino, então cuidar do crescimento intrauterino, da nutrição materna, pode ter potencialmente efeitos lá na vida adulta. Na infância, a gente sabe que é a época de estabelecimento dos hábitos de saúde, então é bem importante a gente pensar que não só vai ter uma exposição prolongada a esse hábito, como a criança, por ser muito importante na vida familiar, ela pode influenciar os pais. Às vezes, já tem mais de um estudo mostrando que estudos de intervenção em criança conseguiram reduzir a obesidade nos pais. E elas têm mais potencial para mudança mesmo, né? Então, a questão do aleitamento materno, que a Beatriz citou. A alimentação, acho que a Elza vai falar mais, mas uma alimentação bem variada, colorida, todas as orientações de alimentação saudável. A questão da atividade física, no mínimo 60 minutos de atividade vigorosa diária para todas as crianças e para os adolescentes mais treinamento de resistência. Essas são as diretrizes, que era o que antigamente todas as crianças faziam, porque ficavam correndo na rua, né? E assim como tem a pirâmide da alimentação, a gente usa também a pirâmide da atividade física para mostrar para eles as coisas que dá para fazer todo dia, levar o cachorro para passear, arrumar o quarto, cuidar dos brinquedos, guardar os brinquedos que eles detestam e as mães gostam, né? E a questão de cortar as atividades sedentárias, né? Que crianças deviam assistir menos de 2 horas de TV por dia e crianças de menos de 2 anos nem deveriam assistir TV, ou se assistissem sempre com a supervisão de um adulto. E evitar ficar sentado mais de 30 minutos de cada vez. Como a gente às vezes tem ajudas de outros lugares, às vezes a questão do videogame até pouco tempo atrás era um fator de atividade sedentária, hoje já não é mais, é um dos aliados para a atividade física. Então aqui toda a família joga, né? A TV voltou para a sala, isso foi um efeito positivo que nos Estados Unidos até já está tendo um efeito ecológico de redução. Essa aqui é a minha família, ó, jogando. E a escola, né? Como a Beatriz falou, o Érica está focando na escola porque a escola é realmente um dos lugares em que a gente tem uma forma de atingir essa população, que ela está toda concentrada lá. Então, as recomendações é que toda a escola incluísse no currículo conhecimentos, atividades sobre alimentação saudável, atividade física e redução da atividade sedentária. Esse aqui, por exemplo, é um programa bem simples lá de Nova York, que é bem interessante. E aqui os programas que estão sendo desenvolvidos no Brasil. Essa aqui é uma meta-análise que a gente fez, que a Beatriz participou, o Rodrigo, várias pessoas daqui também, sobre intervenções educativas. O que a gente vê é que as intervenções educativas funcionam bem para as crianças que já têm sobrepeso e numa população geral elas diluem um pouco, mas as que funcionam melhor são as mais completas, né? As que incluem atividade física, educação, nutrição e envolvimento dos pais. Então a gente agora está fazendo um ensaio clínico randomizado com os pais e as crianças, vamos ver o que vai acontecer. E como é um Grand Round, tinha também todas as fases da vida, falar um pouquinho da vida adulta. Hoje, além de todas as coisas que vocês já sabem, óbvio, só trouxe 2 coisinhas rápidas para a gente comentar, mas um dos focos da política de prevenção da obesidade é focar nas mulheres de 20 a 24 anos, porque é nessa fase que elas estão fazendo a transição da adolescência para a vida adulta e começam a ficar responsáveis, muitas das mulheres, pela alimentação familiar em muitas partes do mundo. Então, é um grupo que é bem efetivo focar nesse grupo. Para os adultos de 35 a 60 anos, esse documento é um documento bem interessante do governo australiano, do Ministério da Saúde australiano, que tem para cada faixa etária, então recomendo, ele está todo disponível na internet. Só destaquei aqui de 35 a 60 anos que programas no trabalho são interessantes, incentivos no trabalho, tipo o setor que perder mais peso, ganha tal coisa, transporte ativo, como a Beatriz mostrou em Cuba, né, andar de bicicleta para o trabalho, marketing social, telefone, web, aconselhamento em todas as consultas, a rotulagem dos alimentos
e um design urbano ativo, que é o que o pessoal do Agita São Paulo, Agita Mundo está fazendo. Mudando o design urbano, a gente consegue melhorar a saúde da população inteira. E como existe prevenção até para nerds e geeks como eu, por exemplo, daí eu trouxe uma coisa nova que está acontecendo, é usar muito o mobile health. Tem até consorte para mobile agora. E a pulseirinha, tipo essa aqui, que é um artígrafo, ajuda a gente a se conhecer melhor e ver o tipo de atividade. Por exemplo, as diretrizes dizem para estacionar o carro mais longe e caminhar um pouquinho mais. É o que eu fiz ontem. Ontem eu não fiz atividade física formal, mas eu caminhei 10 quilômetros só nessa história de carro para lá e carro para cá, e sobe escada no hospital e desce escada. Então, concluindo, a obesidade é uma epidemia multifatorial com múltiplas consequências de alcance mundial. Em todas as fases da vida a gente pode fazer alguma coisa para prevenir, e quanto mais cedo, melhor. Não deu tempo da gente falar, mas como uma das bases da teoria do curso da vida é que essa proteção pode se estender por vários mecanismos, tanto de formação de hábitos quanto epigenéticos, para as próximas gerações. E dentro do meu appzinho dá para marcar o humor, assim que eu fiquei quando eu recebi o convite da doutora Beatriz para falar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Eu vou convidar a Elza Mello para conversar conosco, então, sobre tratamento. Você prefere aqui ou lá? Acho que eu vou ficar aqui também. Então, agradecer a professora Beatriz o convite, né? É um prazer vir falar de obesidade infantil, tratamento que me coube, que é um assunto, né, talvez assim, até do meu dia a dia, né, uma vez que o Serviço de Nutrologia tem um ambulatório de manejo de obesidade infantil. Quando a gente pensa em tratamento, né, a gente vê que é um tratamento crônico, se sabe que a resposta à prática de atividade física estruturada funciona, aquela questão, os trabalhos que mostram, fazer as crianças 3 vezes por semana, fazer atividade por 2 horas no curso extra, isso funciona, só que é uma coisa que muitas vezes tem vaga limitada, então eu não consigo propor para toda a população. As dietas, existem poucos estudos em adulto, em criança também, qual que é melhor e se tem alguma melhor. A questão de alta recidiva é uma doença crônica, então eu posso estar saudável agora, mas não quer dizer que eu não vá ficar obeso daqui a pouco. E poucos avanços do ponto de vista terapêutico. A gente vai ver, a gente continua com estímulo à prática de atividade física e a uma alimentação saudável. Então, frente a todos esses aspectos, é assim que a gente se sente, né? Um pouco frustrado no questão do manejo de obesidade, mas sabendo que, se enquanto essa prevenção não for melhorada, nós vamos ter que tratar as crianças. E tratar sabendo que mudou o estilo de vida. Antes nós tínhamos crianças de uma forma mais ativa e nós temos que aprender a tratar com esse universo, que é assim que elas estão no dia a dia. O tratamento ele vai ser individualizado, não existe, né, uma prática, vai depender da idade da criança, o entendimento dela, o desenvolvimento puberal, comorbidades. É um processo demorado, ele não vai responder rapidamente, gradativo e precisa do envolvimento de toda a família. A gente vê as crianças obesas, elas parecem maiores, elas parecem fenótipo, às vezes de adulto, mas se sabe que a responsabilidade dos pais ela é muito grande. E isso é que às vezes a gente vê, os pais passarem as responsabilidades para as crianças e eles que têm que dar conta de que se tem sobremesa em casa, ele não vai comer a sobremesa porque ele está fazendo manejo de obesidade. Então, o tratamento ele é um comportamento em toda a família, ele é comportamental, tem autores que dizem vamos fazer terapia em todo mundo, psicoterapia familiar, mas isso a gente sabe que não é a prática. Eu não vou poder fazer isso para toda essa população que está cada vez mais obesa. A questão da alimentação, mais importante até calorias do que a gente ficar com níveis de micronutrientes, atividade física não há dúvida, e medicamentos, nós vamos ver, isso aí não existe para adulto, para criança é mais limitado ainda. A etapa do tratamento dietético se tem, né, a questão da mudança do comportamento, depois quantitativa e depois qualitativa. Quanto mais uma terapia dieterápica for mudar muito mais radicalmente a alimentação, menos tempo ela fica. Então, se eu consigo mudar de uma forma mais lenta, mais chance tem desses hábitos ficarem daí para a vida. O primeiro é aquela questão de dizer que a dieta vai ser uma rotina da família, né? Não é por causa do filho obeso que nós não vamos ter sobremesa, é graças ao filho obeso nós vamos todo mundo ser mais saudável e não vamos comer sobremesa durante a semana. Então a família
tem que trazer isso para não botar a culpa na criança obesa por conta dela, tudo vai ser mudado por uns 2, 3 meses, que ela deixa de ser obesa e volta tudo de novo, mas daí ela vai voltar a ser obesa. Então, tirar conceitos de proibição e a família aproveitar e todo mundo ser mais saudáveis. A questão que sempre a gente vê, né, não comer assistindo televisão, não repetir, mas se sabe que isso funciona, né, o fazer objetivos pequenos e ir aos poucos mudando esse hábito. Então, a gente tem que fazer essa mudança no ambulatório, a gente costuma, assim, fazer 2, 3 objetivos em cada consulta, conseguiu tal objetivo, vamos mais além. E como eu digo para as crianças, é que nem aprender a ler, ou para as mães, que nem aprender a caminhar. Ele não caminhou de uma hora para outra. Então, ele não vai aprender o hábito alimentar de uma hora para outra. Nós vamos ter que estar insistindo e treinando isso. Nós temos um grande problema das porções, né? O mundo mudou as porções, os pratos, as colheres, tudo isso tem uma mudança que nos atrapalha um pouco. E só na terceira etapa é que a gente vai pensar na questão mais de qualidade. Dizer para uma criança obesa que ela não pode comer mais uma colher de arroz, mas ela tem que comer a fruta no lugar, parece, na minha opinião, uma informação dúbia, né? Aquilo que eu gostaria eu não posso, aquilo que eu não quero eu tenho. E daí tem esse sinônimo de sacrifício, e sacrifício eu quero me ver livre o mais rápido possível. Então, se a gente conseguir passar uma mensagem de que esse manejo da obesidade não significa um sacrifício, ele tende a persistir por mais tempo. Claro que às vezes a gente não vai seguir como nada em saúde de acordo a fluxogramas, muitas vezes a gente vai mesclar etapas de acordo com as comorbidades. E funciona, a gente precisa trabalhar nisso. Os nossos dados no ambulatório é que 80% das crianças que chegam para o manejo de obesidade já têm síndrome metabólica, sabendo que na síndrome metabólica entra a questão da glicemia, do diabetes, mas se a gente trocar por outros parâmetros, a gente vê que a síndrome metabólica chega a dobrar e metade das crianças que vêm ao ambulatório já tem comorbidades, já tem que fazer um tratamento mais intenso. A prática de atividade física funciona tanto quanto a prática de uma alimentação saudável, mas se a gente olha, né, a recomendação diário, 60 minutos, como é que a gente vai conseguir isso? Todas as crianças vão ter que fazer natação, vão ter que ir a academias, vão ter que fazer, e isso é possível na rotina? Muitas vezes isso é custo, muitas vezes os pais têm que levar e a gente não consegue no dia a dia, mas essas são as recomendações, tem que ser lúdica, e para a criança, claro que a gente tem que ver o perfil dela e o quanto que a gente vai conseguir, e diminuir a atividade sedentária já é o primeiro passo, então, né, menos do que 2 horas de atividades de tela. Claro que a gente precisa ser de ajuda, porque as atividades de educação física em colégio não são preparadas para uma criança obesa. E o que ela faz? Eu tenho atividade física na escola, mas daí o obeso não consegue, ele fica parado. Então, aquele período que ele podia gastar energia, como não é adaptado, isso acaba não ajudando, uma vez que eu não tenho, às vezes, os professores preparados para essa população obesa. E funciona, tem que ser os 60 minutos vigorosos. Isso era uma discussão nossa, a gente mediu com calorimetria o que seria o gasto energético de atividades leves consideradas fazendo ioiô, ou atividades moderadas jogando um balão, e se viu que aumentava o gasto de gordura nesses 20 minutos de atividade moderada, gastava calorias. Então, qualquer mudança, né, o obeso, eu não preciso pensar na atividade vigorosa que a gente tem nas listas, mas se ele passar a fazer, jogar balão 10 minutos em casa, dançar as meninas, isso já vai fazer efeito, isso já vai proporcionar um gasto calórico. E falamos em alimento, atividade física, e a gente tem alguma questão de medicamento que vai nos ajudar no manejo da obesidade. Se eu for pensar o que tem de tratamento medicamentoso em pediatria, nada, né? Não tem nada. No manual de obesidade que a gente faz da Sociedade Brasileira de Pediatria para orientação dos pediatras, até se botou essa tabela de medicamentos que pudessem ser utilizados, mas se tem, né? 18 anos, 12 anos, off-label e para resistência insulínica. Então, para manejo de obesidade, realmente a gente não tem nenhum tipo de medicação. O que vai funcionar, então, no manejo da obesidade? Mudança no estilo de vida. Com todos aqueles aspectos da prevenção, nós vamos ter que fazer agora
hora de mudar aquilo para que fique, né? Atividades familiares, caminhar, bicicleta, vou comemorar uma coisa, não indo no cinema comendo pipoca, mas indo no parque, correr, jogar um futebol, mudar esse tipo, diminuir porções, isso é o que é recomendado. Mas será que isso funciona, né? No nosso ambulatório a gente funciona dessa maneira na questão de dar objetivos, e o que a gente tem é que, avaliando, esse foi um grupo de pacientes avaliando de 0 a 6 meses, o nosso grande problema, assim, os pacientes que ficam depois da terceira consulta, eles melhoram. O problema é eles ficarem as primeiras 3, porque eles vêm encaminhado achando que tem uma mágica para tratamento de obesidade. Quando a gente chega querendo mudar estilos, fazendo aquilo que todo mundo já sabe, já escutou, tem a resistência de não vir para a segunda consulta. Mas quando vem, a gente tem uma redução de peso mantendo estatura. Criança, não adianta dieta hipocalórica, restrições, porque isso pode comprometer o crescimento linear. Então, o importante é eu manter o peso até perder, mas continuar crescendo. No meu doutorado, se avaliou atendimento ambulatorial com um programa, que as crianças iam uma vez por mês fazer atividade, ter uma aula e discutir objetivos, não de uma forma isolada como ambulatório. O que se viu, em vários aspectos que foram analisados, que os dois funcionam. Então, eu posso manejar a obesidade com programas e ressaltando isso, criando objetivos, mesmo sem ter um peso, sem ter uma coisa específica. As crianças do programa, elas não eram pesadas nos 6 meses, elas vinham mensalmente para atividades. E se viu que até no manejo do colesterol, o programa funcionou mais. Eu tive mudanças, né, laboratoriais com orientações de manejo de obesidade. E daí a gente diz, não, mas daí eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, eu tenho que ter um ambulatório de referência para manejar a obesidade. Daí nós tivemos o trabalho da Rita, uma mestranda, que ela avaliou por atividade física. Ela acompanhou por 1 ano pacientes obesos e fazia atividades que iam ser feitas em casa. Aprender a jogar bola, fazer coisas em casa, porque isso a família consegue. E o que se viu é que a taxa metabólica basal avaliada por diferentes métodos, houve um aumento no decorrer de 1 ano, e o peso, a massa livre de gordura, também teve uma melhora nesse período de 1 ano. Então, todo mundo tem que se habilitar a manejar a obesidade, fazer atividade em casa, funciona. A Gabriela, nutricionista, ela trabalhou diferente, ela fez só orientações alimentares baseado em calorimetria com dieta específica, e mostrou também que nos primeiros 6 meses houve uma maior perda, mas depois eles continuaram e teve uma melhora no decorrer de 1 ano, com consultas mensais com um nutricionista, sem uma equipe multidisciplinar, que talvez seja o ideal, mas o que eu digo assim, com a prevalência de obesidade, ninguém pode dizer que eu não manejo obesidade, né? Nós temos que nos apropriar desse manejo. E o doutorado da Cláudia, que foi avaliar esses 3 comparações do ambulatório com a atividade física e a dieterapia, mostrando que houve melhora no decorrer de 1 ano, claro que no ambulatório um pouco mais, mas quer dizer que fazer mudar a alimentação, perfil, fazer se mexer mais, ou fazer mudança de estilo de vida como um todo, tudo melhora, e claro que com o estilo de vida, tudo junto, essa melhora é mais importante. Então, para terminar, obviamente que a prevenção é o melhor, já que o tratamento, como no primeiro slide, ele é frustrante. Muitas vezes a gente não consegue uma excelente resposta e é um tratamento para a vida. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, porque às vezes a criança pequenininha, gordinha, bonitinha, daí chega aos 4 anos, já não é bonitinho, aquilo é obesidade, nós temos que mudar. Tentar fazer esse acompanhamento com IMC no primeiro ano de idade, porque muitas vezes aqueles, né, gordinhos, simpáticos, bonitinhos no primeiro ano já estão sobrepeso e já estão obesos, e o tratamento é continuado. É uma doença crônica que deve ser tratada de forma continuada, e o tratamento é tudo que a gente sabe, né? Mudanças de hábitos, combinações, alimentação saudável e se mexer mais. Obrigada. Vou passar aqui para a mesa. Queria agradecer as nossas apresentadoras, foram didáticas e sintéticas. Vai dar 10 minutos para a gente conversar. Vamos abrir para a plateia. Alguma pergunta?
Sempre eu tenho que ter uma pergunta preparada na manga, porque sempre sobra para mim. Eu li esses tempos, vocês conhecem, na Folha de São Paulo tem um sujeito chamado Marcelo Gleiser, que é um físico, que trabalha, conhece aquela... Ele é um cara sensacional, um cara super inteligente. E ele, numa das tantas das colunas, dos artigos que ele escreve, ele escreveu esses tempos uma questão sobre obesidade, eu acho que é muito apropriada. Ele disse o seguinte, que o software que nós temos, metabólico, ele está obsoleto para a maneira como nós vivemos. Ou seja, nós temos um software que faz parte do passado pré-histórico, em termos de controle da obesidade, e que a gente teria que mudar o nosso software para poder nos adaptar à nossa vida. Nesse sentido é que eu queria perguntar para vocês, nós estamos vivendo uma sociedade de pouco tempo, altamente competitiva, onde nós temos uma série de demandas que são, na verdade, sedentárias. Como é que a gente vai encaixar no dia a dia, inclusive das crianças, que a gente pede que estudem, e que nos adolescentes também, esse tempo, né, 1 hora por dia fazendo ginástica? As crianças detestam fazer ginástica nas escolas. Como é que a gente muda essa mentalidade? Por isso que eu falei de prevenção primordial, porque realmente, se a gente olhar e falar que absurdo, esses americanos são loucos, 1 hora por dia, impossível, não consigo 1 hora por dia de jeito nenhum. Mas por isso que eu mostrei o appzinho ali, porque eu caminhei 10 quilômetros sem ter 1 hora por dia. Eu não tenho tempo, muito menos que as crianças. Então, o que na verdade a gente vê é que somar essa atividade ao longo do dia também é efetivo. Para a prevenção é efetivo. Então, caminhar um pouco para a escola, descer numa parada antes, ou, né, é bem complicado porque as crianças estão cada vez mais fechadas por causa da violência. Mas a gente tentar achar outras coisas, como a Elza falou, em vez de comemorar comendo pizza, vamos comemorar indo no parque. São coisas de pouquinha atividade, mas somada ao longo do dia. É o único jeito. Essa foto que tu mostraste da China, acho muito interessante, porque a Organização Mundial da Saúde, nos últimos tempos, tem desistido um pouco dessa questão de insistir com atividade física, né? Fazer exercício. Ela está vendo que essa história não funciona muito. Na verdade, é se manter ativo. Talvez seja um conceito um pouquinho diferente. Quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa em ir para a academia. E, na verdade, eu acho que o que a população precisa ser mais ativa, que venha ao encontro do que vocês estão dizendo. Na verdade, assim, eu acho que a medida populacional mostrada naquele estudo ali de Cuba é muito importante. Não adianta a gente intervir individualmente na criança obesa ou, enfim, pontualmente. A gente está fazendo de conta que a gente está tratando a obesidade, nós não estamos, na verdade. Faz 10 anos o Congresso em Paris Internacional de Diabetes, que tinha uma mesa sobre prevenção do diabetes, com os dados do DPP e DPS, que mostravam que reduzir peso e aumentar a atividade física prevenia o diabetes. E tinha um americano e um francês na mesa, e o americano comentando assim da questão urbana, que a Lúcia comentou rapidamente, né, de que o espaço urbano lá em Paris era muito diferente do espaço nos Estados Unidos, onde ele tinha escada rolante, elevador, tudo disponível, tudo fácil, tudo perto. Tu vai num aeroporto, tem aquela esteirinha para tu não precisar caminhar, e as porções de alimentos eram muito maiores nos Estados Unidos que na França, e que ele em 1 semana tinha perdido 3 quilos só por assim ter que se deslocar para o Congresso, voltar e comer as porções que serviam na França para ele. Então, quer dizer que a medida tem que ser populacional, tem que ser mudar o ambiente que a gente vive, das cidades, né? E até taxar alimento rico em gordura, reduzir preço de fruta e verdura. Quer dizer, claro, isso é uma coisa assim bem utópica, mas tem que ser por aí e não pela coisa individual. Agora, no ano passado, teve o Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte aqui em Porto Alegre, e o Dr. Vitor Matsudo, que é do Agita São Paulo, apresentou que eles mudaram o traçado de acho que foi Botucatu, uma cidade que eles fizeram pista de caminhada, fizeram calçada para as pessoas caminharem, e só isso já diminuiu... Sorocaba, desculpe, Roberto. E só isso já reduziu a internação por infarto logo em seguida. Claro que é um estudo ecológico, claro que é uma evidência preliminar, mas, puxa, não é muito difícil fazer uma calçada, né? Então, precisa muita evidência para fazer isso. Né? E eu acho assim, que é isso que funciona, vamos dizer que a gente tem
de pensar em população, mas assim, nós temos os obesos aí, né? Nós temos as crianças. Então, acho que é mudar também a nossa cabeça de que se não fizer 1 hora não vai funcionar, de que eu torne mais ativo, que eu não deixe a criança no primeiro ano já ficar na frente da televisão, porque no primeiro ano ele fica quietinho olhando televisão, daí vicia, e daí depois tu tirar, né? Então, já fazer mudanças iniciais a gente tem que fazer, porque essa população tem que ser tratada, né, até conseguir mudar. Elza, tu que tocou para ti a parte terapêutica, esse excesso de tratamento de déficit de atenção, antidepressivo em criança, isso não aumenta o risco? O déficit de atenção, ele até diminui o apetite, né? O déficit. Quando tiver o déficit de atenção, o tratamento do déficit de atenção é aquele que diminui o apetite, né? Agora, os outros tratamentos, né, de depressão, de atividades, a maioria deles aumenta o apetite. Então, o único medicamento que melhora o peso é aquelas crianças que começam a tratar déficit de atenção, né, com a Ritalina. Daí, a maioria, 80%, diminui peso. Seria o grande tratamento, vamos dizer. Também, né? Eles diminuem. Como é que é porque se fica muito tempo eles sem... também diminuem o crescimento. Aqueles... Quando usam? Porque daí diminui muito o diminui peso, o né? crescimento. Então eu fui abarrotado de Ritalina. Pode ser. Foi sem saber, no suco. Sem saber. Alguma pergunta de vocês, hein? Lá em cima. Eu vou dizer assim, que muitas vezes já se conversou isso com a psiquiatria, tudo. Eu acho que na maioria sempre há um problema que talvez desenvolva mais. Eu acho que o grande problema hoje em dia são a gente, pelo menos na estrutura que eu tenho no ambulatório, de se conseguir pessoal que avalie, né? Então, assim, claro que vai se beneficiar se tu consegue avaliação psicológica, psiquiatra, tratamento, acompanhamento, mas tu vê isso que a gente fica numa fila de espera de 1 ano para uma criança que precise mais, né? Eu acho que tudo está provado que agrega. A grande questão é eu dizer se eu só posso tratar com isso ou se dá para ir tratando se eu não tiver o 100%. A gente faz avaliação lá no Instituto, tem o pessoal da residência de psico passa junto no ambulatório. E é uma coisa que fez bastante diferença para nós, assim, claro, é uma coisa, a gente sempre trabalhou sem, mas quando elas entraram melhorou bastante. E só que a gente não tem disponibilidade de fazer tratamento para todo mundo, então é um acompanhamento breve aquele. Mas eu acho que isso tem que ser abordado, independente da gente ter o profissional da área da psicologia. Eu muito tratei obesidade no consultório, claro, adulto, não criança, muitas vezes criança, mas mais frequentemente adulto, e a gente só ouvir o paciente, a gente começa a deslindar essas questões da ansiedade, de onde é que está vindo isso. Claro, tem muitos fatores, a gente falou, é multifatorial a obesidade, mas ouvir, daqui um pouco, pois é, não, mas aumentou o peso nos últimos 3 anos. Tá, mas o que aconteceu nesses últimos 3 anos? Aí o paciente começa a falar, na primeira vez ele não conta, na segunda talvez, e a gente entende, e claro que não é um atendimento especializado de terapia, mas o conversar com o paciente sobre esse problema, tentar abordar que a ansiedade por comer pode estar relacionada a isso, é importante, qualquer profissional da área da saúde pode fazer. É só ouvir e se disponibilizar a auxiliar. Mais alguma pergunta? Então, se nada funcionar, um croque na cabeça, sai daqui, guri, vai fazer ginástica, é isso? Vai subir escada. Vai subir escada, isso vale. Obrigado a todos, obrigado para vocês. Até o segundo já dá. Então tá, um abraço.